Olá, tudo bem? Essa aula é sobre dosimetria da pena, ou seja, sobre cálculo da pena. Nós vamos começar com algumas noções gerais. Primeiro, a individualização da pena é uma exigência, um princípio constitucional. Além disso, nós não temos regras absolutamente rígidas. Significa que nós não temos, dentro da legislação brasileira, uma fórmula exata de como calcular a pena. Isso significa que nós temos no Código Penal orientações gerais e dão uma certa margem de discricionariedade, ou seja, de liberdade, para que o juiz possa conforme o seu entender, fazer ajustes no cálculo de pena. Nós não temos uma fórmula como é a fórmula de Bhaskara, nós temos uma orientação do que deve ser considerado por primeiro, de forma intermediária e para finalizar o cálculo de pena. Também lembro aqui que o juiz, então, tem certa liberdade, como eu disse, mas dentro dos limites de pena mínima e pena máxima fixadas pelo legislador. O Brasil adota um sistema que é o sistema trifásico, então nós calculamos primeiro pena base, depois pena provisória e por último pena definitiva. E super importante lembrar que um mesmo elemento ele não pode ser valorado duas vezes. Então, se eu valorar o elemento, por exemplo, para qualificar o crime, eu não posso valorar de novo o elemento para agravar a pena. Isso é bem importante porque diz respeito a um princípio penal chamado de princípio do ne bis in idem ou no bis in idem, que significa não duas vezes no mesmo. Ou seja, um mesmo elemento só pode ser valorado uma vez. E aqui eu lembro um detalhe importante. Quando nós falamos na valoração, muitas vezes um mesmo elemento ele poderia ser considerado como qualificadora, como agravante e até como majorante. A orientação no Brasil é que, primeiro, a gente tente colocar esse elemento como qualificadora. Se não for possível, como majorante, depois como agravante e, por último, como circunstância judicial. Ou seja, a gente sobrepõe o que é mais específico, a gente dá uma preferência àquilo que é mais específico. Essa orientação, inclusive, consta do material do CNJ que foi elaborado sobre cálculo de pena e é um material que pretende, minimamente, pelo menos, padronizar a dosimetria de pena utilizada no Brasil. Depois a gente vai então propriamente a cada uma das três fases do cálculo de pena. Começamos com a pena base, que vai considerar os elementos do artigo 59 caput do Código Penal. Se nós pegarmos o artigo 59 caput, ele tem uma série de elementos. E é justamente essa série de elementos. E aí nós temos uma divergência de interpretação, se são 6 elementos ou se são 8 elementos, mas são esses elementos que são considerados para fins de cálculo da pena base. O primeiro deles é a culpabilidade. A culpabilidade aqui não tem nada a ver com teoria do crime. A culpabilidade para fins de teoria da pena é a culpabilidade como reprovabilidade social. Então, quanto mais socialmente reprovável for uma conduta, maior é a culpabilidade. Quanto mais tolerada for aquela conduta, menor é a culpabilidade. A gente pode pensar aqui que um estupro de vulnerável, um estupro de uma criança, por exemplo, de 8 anos, é mais reprovável do que a falsificação de CD e DVD pirata. Então, a culpabilidade do estupro da criança é maior do que a culpabilidade da falsificação do CD e DVD. Depois nós temos os antecedentes. Antecedente criminal é qualquer condenação transitada em julgado. Lembrando, com trânsito em julgado. Processo em andamento, mesmo que eu já tenha tido uma sentença condenatória, não pode ser valorado aqui se eu não tenho trânsito em julgado. Inquérito em andamento também não pode ser valorado aqui, porque eu ainda não tenho trânsito em julgado da condenação. Outro elemento importante é que para diferenciar mau antecedente de reincidência, e reincidência é algo que a gente considera
na segunda fase do cálculo de pena, a gente tem um conceito grande, que é o conceito de mal antecedente, e dentro dele tem um conceito mais restrito, que é o conceito de reincidência. Portanto, lembrando a orientação geral, um mesmo elemento não pode ser valorado duas vezes. Então, se eu tiver uma única condenação que vai ser valorada como reincidência, eu não posso incluir a valoração dela aqui como mal antecedente. Também lembro que quando nós falamos em antecedente criminal, ou seja, condenação com trânsito em julgado, não existe um tempo de período depurador. Então eu posso ter uma condenação criminal da década de 80, que se hoje eu cometer um crime, ainda assim pode ser valorada como mal antecedente. E isso já foi apreciado pelo STF e, de fato, o conceito de mal antecedente não se limita a um tempo específico. Depois, terceiro elemento é a conduta social. Aqui nós vamos valorar como a pessoa é enquanto cidadão, enquanto vizinho, enquanto pai. Então, é bem comum aqui se arrolar testemunhas chamadas testemunhas abonatórias, que são aquelas testemunhas que não sabem nada sobre o fato, mas que sabem que a pessoa é um bom sujeito, é um bom vizinho, é um bom pai, paga pensão, enfim. Quarto elemento é a personalidade do agente. No Rio Grande do Sul, como corrente, como orientação majoritária, nós entendemos que para valorar negativamente a personalidade do agente, nós precisamos de documentação técnica. Então, laudo psicológico ou psiquiátrico que ampare isso. O CNJ entende que não. O CNJ entende que é possível simplesmente por elementos que são trazidos aos autos por terceiros, por pessoas não necessariamente técnicas, que a gente também pode falar aqui numa valoração negativa da personalidade. Um exemplo é aquela pessoa que nunca teve antecedente criminal, mas que todos os vizinhos sabem que a pessoa comete violência doméstica contra a mulher. Então, seria possível valorar negativamente a personalidade. Depois nós temos motivos, circunstâncias e consequências do crime. Motivo é o que vem antes, né? Pensando aqui o porquê a pessoa vai fazer aquele delito, as circunstâncias é o durante o delito e as consequências é o após o delito. A gente vai valorar aqui aquilo que transborda a normalidade. Então, por exemplo, um homicídio já é consequência esperada a morte da pessoa. Então, eu não posso valorar negativamente a morte da pessoa como consequência negativa do crime de homicídio, porque isso já está embutido no momento em que o legislador fixa a pena mínima e a pena máxima. Eu vou valorar aqui o que extrapola a normalidade, ou seja, podemos pensar num exemplo de um pai, de uma mãe que foi morto e deixa aí uma criança de 1 aninho, 2 aninhos, enfim. Então, a consequência daquele crime de homicídio implica também na orfandade de uma pessoa. Aí eu posso valorar negativamente as consequências. Motivação. Vamos pensar num homicídio que foi cometido para que a pessoa ficasse com dinheiro da outra. Enfim, é nesse sentido. E por último, nós temos aí o comportamento da vítima. Quando nós falamos em comportamento da vítima, aqui não é no sentido de culpabilizar a vítima, mas no sentido de entender que há situações que a vítima provoca, em certo sentido, o agente, e aí isso vai contar de forma favorável, ou seja, ela acaba contribuindo para uma pena menor. Então pensem aí num crime de homicídio, por exemplo, que começou com uma discussão no bar porque a vítima quebrou uma garrafa de cerveja na cabeça do agente. Então a gente tem um comportamento da vítima que vai ser valorado, mas valorado no sentido de reduzir ou de pelo menos mitigar a pena aplicada. A gente nunca vai valorar no sentido contrário. Então, ou o comportamento da vítima é neutro, ou o comportamento da vítima mitiga a pena. Feito isso, essa valoração desses 6 ou 8 elementos, nós vamos aumentar da pena mínima
1/6 a cada circunstância negativa. Aqui é importante dizer que essa é a orientação majoritária adotada pelo STJ de forma majoritária, como eu falei, mas não é a única orientação. Há quem use 1/8, há quem use a partir do termo médio e não a partir da pena mínima o aumento. Então é importante repisar aqui que nós não temos uma fórmula fechada para o cálculo de pena. É uma orientação e a orientação majoritária é isso, partir da pena mínima e aumentar 1/6 a cada circunstância negativa. A gente não pode passar nem da pena mínima nem da pena máxima quando nós falamos aqui no cálculo da primeira fase, no cálculo da pena base. Depois, nós pegamos o resultado obtido com a primeira fase, né, a pena base, então, e levamos esse resultado para a pena provisória. Na pena provisória, nós vamos considerar agravantes e atenuantes, que também tem previsão legal agora no artigo 61 até o artigo 65. Aqui é importante perceber que quando nós falamos em cálculo da pena base, não tinha uma fração de aumento prevista em lei. Agora, quando nós falamos em pena provisória, nos agravantes e nos atenuantes, também nós não temos um percentual ou uma fração prevista em lei. O que a gente tem é, de novo, 1/6 de aumento ou de redução, conforme seja agravante ou atenuante, mas é um critério fixado pela jurisprudência. Se nós entendermos isso e percebermos que nós vamos por ordem, então começamos no 59, depois a gente vai para o 61 e para o 65, a gente está indo na ordem do Código Penal. O cálculo da pena é justamente seguir a ordem. E aí, quando nós formos para a terceira fase, aí nós vamos perceber que tem fração expressamente prevista em lei. Volto agora então para a pena provisória e aí nós vamos lá para o Código Penal, artigo 61 do Código Penal, que nós temos uma lista bem grande de circunstâncias agravantes. Em relação às agravantes, nós começamos a análise no artigo 61. A primeira das agravantes é a reincidência e para entender o conteúdo dela, nós vamos para o artigo 63, que diz: verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. O 64 diz: para efeito de reincidência não prevalece condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não houver revogação. Note que aqui nós temos a explicação que a reincidência é um conceito, como eu mencionei antes, mais restrito que o conceito de mal antecedente. Então, nós precisamos sim do trânsito em julgado, da condenação, mas nós precisamos do trânsito em julgado recente. E o que o legislador define como recente? Ele define como aquele trânsito em julgado que ocorreu, eu estou cumprindo a pena, terminei o cumprimento da pena e vou somar mais 5 anos. Durante todo esse período, se eu cometer um segundo fato, um terceiro fato, serei reincidente. Se do término, da extinção da minha pena, mais 5 anos, eu não cometi nenhum outro fato, eu cometi só depois disso, eu não serei reincidente, embora tenha sim os maus antecedentes. Por isso nós falamos que o conceito de reincidência é um conceito mais restrito. Depois disso nós temos o inciso 2 do artigo 61 do Código Penal, o segmento dessa lista das agravantes. Então, motivo fútil, que é aquele motivo insignificante ou desproporcional, o torpe, que é aquele que causa repugnância, como o cometimento do crime por dinheiro,
para facilitar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulta ou torna possível a defesa do ofendido. Então aqui a gente está falando da forma, né? Com emprego de veneno, fogo explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou que podia resultar perigo comum. Aqui a gente está falando de um sofrimento excessivo, então inclusive em relação ao veneno, a jurisprudência entende que só a aplicação do veneno não basta, eu preciso gerar um sofrimento adicional para que fique configurada essa agravante. E ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, aqui a gente valora a questão do parentesco, lembrando da questão da taxatividade, então eu não posso fazer interpretação extensiva, se for o padrasto, não vai valorar aqui, se for o companheiro, também não vai valorar, mas é idêntico o tratamento que a Constituição faz ao cônjuge e ao companheiro. Ok, mas para fins penais vale a taxatividade. Se não está previsto aqui companheiro, a gente não pode aumentar a pena para o companheiro, é só em relação ao cônjuge. F, com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade ou com violência contra a mulher. G, com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Então aqui a gente pode pensar na pessoa que comete um crime violando o dever profissional, né? Seja o advogado, o enfermeiro, o dentista, seja a profissão que for. H, contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida, desde que se saiba dessa condição, né? Eu posso ter uma gestante de 2 meses que a pessoa não sabia dessa situação e aí fica questionável a incidência dessa agravante. E quando o ofendido estava sob sua imediata proteção, né? J, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou desgraça particular do ofendido. Aqui a gente falou muito na aplicação desse inciso e a linha quando nós estávamos na pandemia e o cometimento do crime foi em virtude da pandemia. Então pensem aí em saques, durante as enchentes aqui no Rio Grande do Sul também, né? Aquelas cidades, aquelas casas abandonadas que as pessoas se aproveitaram disso para saquear. Então a gente tem a incidência dessa agravante. E o último, embriaguez pré-ordenada, que são aquelas situações em que a pessoa bebe ou usa drogas para ter coragem de cometer o crime. Depois, o artigo 62, ele trata especificamente de agravantes no caso de concurso de pessoas. Aí a gente vai aumentar a pena para quem promove, organiza ou dirige, ou seja, aquela pessoa que popularmente a gente chama do cabeça, né, o líder. 2, para quem coage ou induz outra pessoa a cometer o crime. 3, para quem instiga ou determina a cometer crime alguém sujeito à sua autoridade ou alguém não punível, então o menor de 18 anos, por exemplo. E 4, aquela pessoa que executa o crime ou participa por um benefício, né? Por paga ou promessa de recompensa. Depois, no 65, a gente tem as atenuantes, que aí são circunstâncias que vão reduzir a pena. Primeira delas é a questão etária. Então, menor de 21, se já tiver 21 não pode, né? Menor de 21 na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. Segundo, aquela pessoa que desconhecia a lei. Terceiro, quando se comete o crime por relevante valor social ou moral, então eu cometi o crime tutelando o interesse coletivo ou o interesse meu, mas que coletivamente também é aceito e incentivado. Inciso 3, a linha B, procurado por sua espontânea vontade com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou então antes do julgamento ter reparado o dano.
C, cometido crime sob coação que podia resistir ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. D, a confissão. E E, cometido crime por influência de multidão em tumulto, desde que não tenha provocado. Aqui a gente pode pensar numa situação como uma agressão lá no meio de um jogo de futebol, né? Num tumulto generalizado. Essas são as circunstâncias que nós temos de aumento e de diminuição da pena. Então, quando nós tivermos circunstâncias ao mesmo tempo que agravam e que atenuam a pena, a gente vai fazer uma compensação para ver o que sobra. Se eu tenho um agravante e uma atenuante, eu não faço nada, porque cada uma delas anula a outra. Agora, se eu tenho uma agravante e duas atenuantes, o meu saldo é uma atenuante. E aí eu vou fazer incidir somente isso. Quando nós falamos em pena provisória, ela não vai poder ultrapassar os limites de pena mínima e pena máxima, assim como já tinha sido alertado em relação à pena base. Depois, para a pena definitiva, nós continuamos com o resultado obtido ali no nosso cálculo, então continuamos com o que a gente já obteve na pena provisória e vai fazer incidir aqui majorantes e minorantes, que são aquelas frações espalhadas pela legislação penal. Exemplo, a tentativa lá do artigo 14, inciso 2, a gente tem no parágrafo único as frações de redução de pena. A gente pode ter em crimes específicos, né? Então lá nos crimes contra a dignidade sexual, o artigo 226 vai ter majorante no caso de parentesco, por exemplo, do autor do crime sexual ser pai, ser irmão, ser tio da vítima. E são essas frações, como eu disse, expressas na legislação. É isso que diferencia a majorante e a minorante das outras situações de agravantes, de atenuantes e das circunstâncias judiciais, visto que as outras não têm fração prevista em lei, é meramente construção doutrinária e jurisprudencial. Aqui na terceira fase do cálculo de pena, nós podemos ultrapassar os limites de pena mínima e de pena máxima. É o único momento no cálculo que isso pode acontecer. Depois que nós terminamos o cálculo, é importante verificar qual seria o regime prisional adequado para aquele cálculo de pena. Então, de regra, até 4 anos, se primário aberto, de 4 a 8 anos, se primário semiaberto e acima de 8, obrigatoriamente fechado. Se o sujeito for reincidente e a pena for abaixo de 4, é possível fixar o regime inicial semiaberto. Além disso, na sequência, é importante analisar se cabe substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Quando é que dá para fazer isso? Quando nós tivermos no crime doloso condenações até 4 anos. E no crime culposo, aí não interessa a quantidade de pena aplicada. Feito isso, nós encerramos o cálculo de pena, uma aula longa, um cálculo longo. Espero que você tenha aproveitado, compreendido e até mais. Tchau!